muito bem-vinda ao Café com Contratos, um programa mão na massa, um programa na prática que acontece toda quinta-feira às 7h07 da manhã. Mas se por um acaso você não puder estar aqui ao vivo, não se preocupe, fique tranquila, fique tranquilo que esse programa vai ser disponibilizado gravado no YouTube, Facebook e Instagram. E se você por um acaso está aqui a primeira vez e não me conhece, meu nome é Geda Lima, eu sou especialista em contratos e ajudo o bacharel em Direito a fazer 10K por mês com gestão de contratos, mesmo começando e estando do zero, mesmo que não tenha passado na OAB, mesmo que nunca tenha tido contato com contratos antes, mesmo que esteja atuando em outra área diferente, tá? Então, esse programa esse programa está sendo gravado. Bora lá para o tema. O tema de hoje é muito importante porque eu escolhi esse tema porque o bacharel em Direito ele já tem o bacharel em Direito já estudou 5 anos. O bacharel em Direito ele já tem o conhecimento necessário para atuar com essa área que está em plena ascensão, que é a gestão de contratos. O bacharel em Direito, com o seu conhecimento, ele já tem uma base sólida para desenvolver, para aprimorar o seu olhar com gestão de contratos. Com o método certo, você vai conseguir ter esse olhar, ser perspicaz, ter esse olhar apurado, ter o olhar de enxergar além do que as outras pessoas enxergam. Porque um dos requisitos do bacharel em Direito é, além de saber elaborar um contrato, saber estruturar um contrato, ele tem que colocar cláusulas que previnam o risco, ele tem que aprender a enxergar o que está além por trás das entrelinhas, tá? Porque muitas vezes você vai elaborar um contrato seu, que você vai começar do zero e você sabe exatamente o que está ali. Porém, outras vezes terão situações em que você vai se deparar com contratos, por exemplo, da outra parte, né? O que que não foi desenvolvido por você. E é aí que você precisa desse olhar apurado. E é aí que a gestão de contratos, que carece de profissionais capacitados, entra na tua vida. Porque você vai olhar além, você vai enxergar o que os demais não olham. Basta você desenvolver esse olhar. Isso é uma das coisas, gente, porque você vai poder atuar com contratos olhando e desenvolvendo uma característica diferenciada, com o método certo que você vai aprender aqui no perfil, tá? Que é o olhar apurado. Um dos pilares desse método é o olhar apurado que a gente está falando. Então, por exemplo, qual é a vantagem de você ter esse olhar? Você vai aprender a ter uma visão analítica, uma visão além, eu costumo dizer que é uma visão de águia. Você precisa enxergar o que os demais não enxergam. Você precisa enxergar o que a outra parte colocou ali que ele pensa que você não vai enxergar. Então, quando você enxerga, quando você tem esse olhar apurado, você se destaca. Se você se destaca, você está na frente do seu concorrente, do seu parceiro. E qual é a vantagem? No seu dia a dia, você vai poder aplicar no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja no seu negócio, seja quando você tem um contato com um contrato, por exemplo. Quantas vezes você se depara aí no seu dia a dia, não está atuando na área, mas se depara com um contrato, por exemplo, um contrato de locação, um contrato de adesão, quando você vai lá comprar o seu celular, você está financiando o seu imóvel, você vai se deparar com um contrato, ou seja, olha a vantagem de você conhecer, conhecer e ir além dos demais com a visão analítica, tá? Então, isso aqui é importante para você, como bacharel em Direito, fazer 10K por mês com gestão de contratos. Então, olha lá, vamos para o tema de hoje, mas antes de começar o tema, eu quero alinhar aqui as expectativas, até para você saber, para você não perder tempo comigo, se é para você e se não é esse programa. Então vamos começar para quem não é esse programa.
Esse programa não é para aquele advogado que já está na ativa e que já faz acima de 10K mês. Então, não é para você, advogado. Esse programa também não é para aquele bacharel em direito que, porque não passou na UAB, ele ele está desesperançoso, ele não quer mais, não quer desafio, ele está estagnado e está tudo bem para ele. Ele parou e não quer mais aprender coisas novas. Ele não quer sair da sua zona de conforto. Então, se você está nessa situação, esse programa não é para você. Esse programa também não é para aquela pessoa que não gosta de desafio, que não quer enxergar além. Então, se você é uma dessas pessoas, também não é para você. Esse programa também não é para aquela pessoa que não gosta de leitura. Não gosta o mínimo de leitura. Por quê? Porque a gestão de contratos pressupõe que já você vai ter contato com o contrato e você precisa saber, você precisa gostar de ler. Você precisa ser uma pessoa que goste de detalhes. Você precisa ser uma pessoa que goste de processos, porque gestão de contratos demanda processos, demanda leitura, demanda detalhes. Então, se você é essa pessoa, esse programa não é para você, tá bom? Agora, vamos para quem é este programa. Este programa é para aquele bacharel em direito que estudou 5 anos da sua vida e não quer, por não ter passado na OAB, está frustrado, está se sentindo sem rumo. Para aquele bacharel em direito que, embora não tenha passado na OAB, ele não desistiu do direito. Ele quer sim colocar em prática os 5 anos que ele se dedicou, que com todo o sacrifício ele estudou, ele se empenhou. Então, esse programa é para você. É para você, bacharel em direito, que está se sentindo sem rumo, que está se sentindo um náufrago, porque não passou aí na prova da OAB 1, 2, 3 vezes, não passou na prova da OAB, então se sente sem rumo. Então, este programa é para você, fica aqui. Esse programa também é para aquele estudante de direito que não pensa em advogar, então não prestar a ordem para ele não é um pré-requisito, então porque ele não quer atuar como advogado. Então, se você é um estudante que quer novas oportunidades, enxergar fora da caixinha, esse programa é para você. Esse programa também é para aquele profissional corporativo que atua com contratos, já atua com contratos e, porém, não faz os seus 10K, né? Então, se você está nessa situação, esse programa é para você. Também é para aquele profissional corporativo que atua em áreas correlatas a contratos. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha na área de compras e que tem envolvimento direto ou indireto com contratos e que você quer se especializar, quer conhecer mais, quer saber sobre gestão de contratos, então esse programa é para você. Também é para aquelas pessoas que, embora não tenham contato com contratos, não conhece nada de contratos e quer conhecer esse mundo, entrar nesse universo do contrato, nesse universo da gestão de contratos, nessa área que está em franca ascensão e que precisa de profissionais capacitados. Então, se você se enquadra nessa situação, esse programa é para você. Isso posto, alinhado às expectativas para quem é e para quem não é, bora para o tema de hoje, onde você vai enxergar a importância do bacharel em direito de enxergar além. Então vamos para o tema de hoje. E para contextualizar, eu peguei um tema que aconteceu comigo, né? Aconteceu uma situação real. Então bora lá. Veja, eu estava lá, tinha prospectado um cliente e tinha conseguido iniciar um contrato. Estava no meu 3º mês de uma prestação de serviço, onde eu faria a interface interface com o jurídico, entre a área demandante e o jurídico. Então, portanto, o jurídico chancela efetivamente os documentos. Estava eu lá prestando o meu serviço da melhor forma possível. Obviamente que sempre procurando aplicar um método
que eu aprendi durante 35 anos, né, atuando com gestão de contratos. Então eu estava lá trabalhando quando de repente chega na minha mesa, uma pessoa, um rapaz da área de compras. Um rapaz que se achava o máximo, né? Ele era o expert em compras. Ele chegou lá e me procurou e falou, olha, jogou assim o documento um documento na minha mesa e falou, olha, eu preciso que você elabore o contrato dessa proposta. E essa proposta, ela esse fornecedor que a gente fez todo o processo licitatório, ele precisa começar daqui 20 dias, que a gente estava no início do mês, mas por volta do dia 10, ele vai começar a prestação do serviço no dia 1º. Então, precisamos que você faça esse contrato a toque de caixa, que suba para o jurídico, porque não podemos impactar o início da prestação de serviços dessa empresa. Mas a postura dele toda arrogante. Eu tentei perguntar, falei, mas você pode me dar mais detalhes, além da proposta? Você tem o cartão CNPJ? Olha, não se preocupe com coisas que você não tem que se preocupar. Pensa você, se coloque no meu lugar. Você, uma pessoa que está ali tentando defender o seu, começar a prestando um serviço, procurando prestar esse serviço da melhor qualidade possível, chega uma pessoa toda arrogante, com essa postura e fala, faça. Eu tentei conversar um pouco mais, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, acho que você já entendeu, você faz o contrato, o diretor da área, que era o superior da área que eu estava prestando serviço, ele falou assim, o diretor já sabe, e ele já sabe da urgência, então, por favor, toque de caixa, toque de caixa. Eu respirei fundo, e aí a importância de ter a inteligência emocional, que também é um dos temas que você vai aprender aqui no nosso canal, né? Que faz parte do pilar empatia corporativa. Você vai aprender a como você desenvolver esse lado, a sua inteligência emocional, para que você, então, consiga aí os seus objetivos no seu dia a dia. Então, veja bem, eu respirei fundo, falei, ok, pode deixar que eu vou preparar o contrato, sem nenhum problema. Ele saiu todo imponente, e eu fiquei lá no meu mundinho, peguei a proposta que ele havia negociado, ele fez um processo de escolha de potencial fornecedor, foram 3 ou 4 empresas que participaram e aquela ali era a que tinha efetivamente ficado. Veja só a importância do olhar apurado. Eu peguei a proposta, olhei lá o nome da empresa, obviamente, peguei lá o CNPJ da empresa, ele falou que não tinha o cartão CNPJ, então eu fui, entrei no site da Receita para tirar o cartão CNPJ, para saber mais informações daquela empresa. No cartão CNPJ, tirei o cartão CNPJ, detalhe importantíssimo, veja, a prestação de serviço, aquele fornecedor, ele ia fazer o serviço, prestar o serviço de suporte. E era uma empresa que vinha dar esse suporte na área de desenvolvimento de ferramentas de software no Brasil inteiro. Então, veja a importância e o peso daquele fornecedor. O valor da prestação de serviço, o valor mensal da prestação de serviço era 120 mil reais por mês. Detalhe, repetindo, ele ia prestar um serviço de suporte para o Brasil inteiro, tá, para aquela empresa, e no valor mensal na prestação de serviço, no valor mensal de 120 mil reais por mês. 120 mil reais por mês, no ano vai dar praticamente 1.500.000, certo? Por aí. Eu peguei o cartão, olhei, vou começar o contrato, preciso estruturar o contrato, vou olhar lá as primeiras informações. A razão social da empresa, o CNPJ da empresa, a atividade da empresa, peguei lá o cartão CNPJ. E para minha surpresa, essa empresa, ela era uma ME. Então, veja, uma empresa ME que havia passado num processo licitatório para prestar serviço para o Brasil inteiro, faturando 120 mil reais
por mês, tá? Qual o valor? Quando eu vi aquilo, eu me arrepiei. Falei, não é possível que essa empresa seja uma ME, né? Uma ME, gente, pode faturar no ano 360 mil, acho que é exatamente isso o valor hoje, 360 mil por ano. E toda empresa que presta serviço, todo faturamento que entra, ela tem uma base tributária que ela tem que, os impostos que ela tem que recolher. Uma ME recolhe 6% no mês, tá? Do valor faturado. Até aí, veja, vamos ver se vocês chegam onde o que eu tô querendo mostrar. Onde o olhar apurado chegou e quais foram as consequências. Quando eu vi aquilo, uma ME só pode faturar até 360 mil. Ela no terceiro mês, no quarto mês, já teria extrapolado esse valor. Já teria extrapolado o valor que ela poderia faturar no ano. Então, essa empresa teria que ser no mínimo uma EPP, né? O porte dela é um porte maior, que aí ela pode faturar acima de 1 milhão, até 3 milhões e 600, se eu não me engano. Mas o fato é que ali ela não cabia. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, bom, eu tenho que mostrar para a diretoria, mostrar para os superiores os riscos envolvidos nessa negociação, né, na contratação desse fornecedor. Não é uma opção minha continuar. Se ele quiser não continuar com a prestação de serviço, sem problema. Porém, cabia a mim mostrar o risco envolvido ali. Detalhe, quando você fala de impostos, o fisco, o governo, o Estado, como você quiser falar, entender, essa responsabilidade, quando se trata de impostos, ele é uma responsabilidade solidária. O fisco nunca perde. Se a empresa que deveria recolher os impostos não recolher, você que a contratou tem que pagar. Alguém tem que pagar, o fisco não perde. Então veja os riscos envolvidos, esse é um deles. Então eu cheguei pro superior direto e falei, olha, é o seguinte, acontece isso, gente, detalhe, não comecei nem a elaborar o contrato. Então aquela questão que eu falei para vocês, que uma das características do gestor 10K mês, que tem que elaborar um contrato, estruturar um contrato, colocar cláusulas prevenindo riscos e etc. Veja, eu nem cheguei nessa parte. Eu só analisei antes, um passo antes. Bom, enfim, cheguei na diretoria, no superior direto, e falei, olha, eu recebi essa proposta, esse contrato, até onde eu soube, é urgente. Aí, na hora, a gerente falou, sim, é urgente, isso tem que sair ontem, para ontem. Falei, então, perfeito. Eu posso começar e fazer já o contrato agora, a gente liberar e já daqui a pouco já assinar o contrato. Não tem nenhum problema. O fato é que a gente tem um problema. Aí eu pontuei o problema, expliquei, ela não imaginava o que era, detalhei, mostrei os riscos e ela abriu o olho desse tamanho e falou, não é possível. E qual que é a solução? Eu falei, a solução, se você for continuar com este fornecedor, ele tem que se adequar, ele tem que mudar o porte. Isso demanda tempo, isso demanda custos, isso demanda uma base tributária, ele vai recolher impostos com uma base muito maior do que ele recolheria sendo uma ME. Ela pôs a mão na cabeça e falou, não é possível, não é possível. Será que não tem outra saída? Eu falei, a saída é você continuar com essa contratação, fingir que não viu e torcer para que o fisco não veja. Só que a prestação do contrato era uma prestação de serviço por prazo indeterminado. Imagina, hoje ele está 1 mês, prestando serviço há 1 mês. Ele poderia ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o prazo do contrato era indeterminado. E a operação toda que envolvia aquela prestação de serviço era gigantesca. Então, não era um contrato que iria ser prestado por 1 ano só. Aí ela falou, bom, eu vou ter que submeter isso, escalar isso para a diretoria. Eu falei assim, tá ok, então eu te aguardo, se você quiser que eu elabore o contrato, elaboramos. Ela saiu na hora e entrou na sala do diretor. Sabe aquele diretor que ele falou, que ele já havia, o rapaz de compra já havia falado com o diretor e que o diretor já sabia que eu tinha que fazer urgente, que eu era... Então, ela entrou na sala desse diretor. Um diretor com
como que eu posso dizer, o superdiretor da área, né, da empresa, um dos, né, superdiretores da área. Esse cara ficou estressadíssimo, pediu para me chamar, eu cheguei, entrei na sala, ele quis saber os detalhes todos, eu expliquei, ele falou, você tem certeza disso? Certeza absoluta. Você pode submeter para quem você quiser, é certeza absoluta. Isso é o básico do básico. Então, ele ligou na hora para o chefe do cidadão arrogante, lembra? Ligou e falou, olha, temos um problema e eu preciso que você resolva. Essa questão não pode, eu tenho que resolver isso hoje, não pode se estender, porque a prestação do serviço, toda a operação está preparada para que seja começado essa prestação de serviço no dia 1º. Pensa naquele rapaz arrogante, como que ele recebeu isso? Então, olha a importância da inteligência emocional. Eu poderia, naquele primeiro momento que ele chegou, me estressar e sair pisando duro ou falar coisas que não deveria. Então, eu conduzia a coisa de uma forma que aí, olha quem que estava comprando a briga, o diretor, a gerente, o diretor, as áreas envolvidas. Conclusão, gente. Não dava mais tempo para começar um processo do zero. Para fazer um processo licitatório do zero, ele teria que, a empresa é grande, ela teria que levar pelo menos mais uns entre 2 e 3 meses. 2, 3 meses. O processo de seleção de novos fornecedores, aplicação de toda a avaliação, etc. Então, qual que era a opção? Chamar a empresa e pedir para que ela se readequasse. E ela se readequar, iriam ter custos. Sabe o que aconteceu? A empresa falou, olha, é o seguinte, eu não tenho nada com isso, eu passei por um processo licitatório de vocês, eu não vou ter perdas, eu não posso ter perdas. Ele estava errado? Não, não estava errado. Conclusão, sabe aquela prestação de serviço que era 120 mil reais por mês? Passou a ser, na nova negociação, para que ele se reestruturasse, a base tributária dele iria aumentar de 6 para, em média, 17,5% de recolhimento dos impostos. Então, sabe para quanto que foi essa prestação de serviço? De 120 para 150 mil. Pergunto para vocês, a empresa estava preparada para esse aumento de 30 mil por mês no orçamento dela? Não, não estava. Mas foi a única solução que eles tiveram, que eles conseguiram para conciliar e resolver essa situação. Agora, veja, eu, bacharel em Direito, fazendo o meu feijão com arroz, aplicando o método certo, aplicando uma técnica que foi desenvolvida ao longo da minha carreira, os 35 anos, aplicando o método, eu posso dizer, em menos de meia hora, eu estava ali pontuando um problema, menos meia hora da hora que ele saiu da minha mesa, eu estava ali pontuando um risco grande que aconteceu tudo que eu falei para vocês. Pensa, como que ficou a imagem dessa criatura, desse cidadão, entendeu? E aí, eu, bacharel em Direito, eu que vi. Então, veja, bacharel em Direito, a importância de você olhar apurado, de você desenvolver esse olhar, de enxergar além. Olha que eu não peguei o contrato, não estruturei o contrato, não fiz absolutamente nada. Então, veja a importância do olhar apurado. Então, e veja a importância da inteligência emocional, de você saber lidar, a inteligência emocional você vai aprender aqui no nosso perfil. Tá dentro do pilar empatia corporativa, você se colocar no lugar do outro, você aprender a fazer situações que seriam típicas, problemáticas, do limão fazer limonada, sabe? Então, aqui você vai aprender a ter esse olhar e essa postura, agir com inteligência emocional. Então, veja a importância do bacharel em Direito. E como ele é capaz, com a sua base de Direito, conquistar novos horizontes, fazer seus 10K por mês com gestão de contrato. E de novo afirmo para vocês, uma área que está em plena ascensão e que
carece de profissionais qualificados. E você, que é bacharel em Direito, já tem a base para poder desenvolver todo esse olhar, todo esse ser um gestor 10K. Você tem tudo para conseguir. Então, se você gostou desse tema, todas as quintas-feiras às 7h07, nós temos o Café com Contratos, onde eu falo e mostro para vocês, e você aprende na prática com cases reais, tá? E às segundas-feiras, às 7h07, o nosso programa Despertando com Contratos, onde eu respondo perguntas da minha audiência. Então, se você tiver alguma pergunta, mande aqui que você poderá ter a chance de tê-la respondida ao vivo. É isso, te aguardo nos cafés.